E aí, já começaram a enjoar da minha cara? Porque, gente, eu tô vindo aqui, olha com que frequência, Brasil, que frequência. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu tô percebendo, atendendo vocês, sobre a aceleração que eu tô vendo nas dinâmicas de chama gêmeas em 2024. Vamos lá, quero contar algumas coisas pra vocês de atendimentos que eu faço, do que eu percebo, de pessoas que estão em dinâmica há muito tempo, há pouco tempo, que despertaram há muito tempo, há pouco tempo, enfim. Vamos conversar sobre isso? Antes de conversar sobre isso, eu quero falar sobre a sessão SOS/Lumiar, né? Que vocês sabem que tá mudando, é a sessão Lumiar, é a mesma coisa que era SOS antes. Porque eu recebi um depoimento de uma aluna minha do tarô, que era muito interessante a experiência dela. E é legal a gente falar sobre isso pra gente ver como a energia da gente muda o nosso plano físico, as coisas na 3D, pessoal. Vamos lá. Essa minha aluna, ela sempre observava que toda vida que ela fazia o módulo bônus do meu curso, que é o módulo de manifestação de clientes perfeitos, perfeitos pra quem? Pra gente, que estão alinhados com a nossa energia. Ela disse assim: Débora, toda vez que eu faço as meditações, faço os exercícios, aparece cliente. Por que é? Porque a gente mudou a energia e aí as coisas começaram a fluir. E tem um tempo, acho que tem uns 2 meses talvez, que ela fez uma sessão Lumiar. Então, ela me trouxe esses dias que eu tô muito parada no Instagram, porque eu tô atendendo vocês. Então, eu tô muito parada no Instagram, gente, mas eu tô amando esse movimento, amando que vocês vêm, mandam mensagem, e fecha uma sessão, fecha o pacote, fecha uma sessão, depois fecha o pacote. É uma delícia, porque eu consigo acompanhar a dinâmica de vocês. E ela mandou uma mensagem assim, eu mandei um story lá, bem simplesinho, de um post que eu tinha feito, e ela colocou assim: oiê, tava pensando em você? Dé, tô trabalhando bastante, assim como havia comentado na sessão SOS, como eu havia comentado na sessão SOS, né? Que agora acredito que é outro nome, que é Lumiar. Você que me disse que estava vendo as mensagens que eu ia te mandar. Eis aqui, então. Gente, porque eu falei isso pra ela. Se eu vejo você me dizendo que você tá atendendo bastante. Gente, as minhas anteninhas estão ligadíssimas. Eu tô assim assustada com o que vai acontecer no próximo ano. Porque Júpiter em Gêmeos, olha, é na minha casa 12. Eu tenho Júpiter em Gêmeos. Júpiter vai entrar em Gêmeos, ficar até maio de 2025. E aí, gente, que é na casa 12, é a casa da espiritualidade, é a casa do inconsciente. Eu acho que assim, se eu já vejo o sinal o tempo todo, se eu já interpreto tudo na minha vida, vocês imaginam quando... Olha, eu tô assim, segurando assim as pontas. Tô igual aquele meme daquela criança naquele brinquedo samba, que ela segura assim, socorro, Deus. Tem até uma figurinha, eu tô daquele jeito. E aí, que eu quero falar sobre isso, porque eu atendi uma pessoa recentemente que a questão dela era financeira, porque eu gravei um vídeo sobre isso e aí vocês começaram a me procurar por conta dessas questões financeiras. Então, quando a gente foi começar a sessão, a espiritualidade já veio aqui, já veio a egrégora dos arcturianos. Vou falar abertamente pra vocês mesmos, começar a perder o medo de falar que eu me comunico com essas egrégoras, né? E hoje, inclusive, eu atendi duas pessoas hoje, e as duas pessoas, os arcturianos hoje, eles assim, ó, apareceram aqui pra mim, assim, ó: oi, tudo bom? Tudo bom. Assim, bem perto, né? E aí, que nessa sessão que eu atendi, mais recente, essa pessoa já faz uma quantidade de mesas há um tempo. Ela todo mês faz mesas com os arcturianos pra trabalhar a dinâmica e tudo mais. Então achei interessante, porque eles vieram e disseram que queriam fazer uma limpeza e avisaram que algumas coisas já poderiam acontecer na jornada dela, como quebra de contrato, como divórcio energético. Só que ela precisaria se certificar de que ela já consegue ser grata pelas coisas que aconteceram na vida dela e consegue ter clareza dos aprendizados. Pra quê? Pra ela perceber as coisas acontecendo na matéria. Então, a gente fez os movimentos energéticos e eles por si só, na verdade, são suficientes, mas no caso, eles deram essa orientação para ela fazer sempre esse movimento de gratidão em relação a tudo que ela tá vivendo no trabalho e essa coisa dos aprendizados, relembrar quais são os aprendizados que ela teve em relação ao trabalho. Ótimo. Eis que a gente estava vendo a questão
voltada para trabalho, voltada para a vida financeira. E quando fechamos os olhinhos para olhar para essa questão, chegamos na criança interior. E na criança interior, vocês sabem que mexer com criança interior também é muito comum na jornada de chama gêmea. Eu também ajudo nesse processo, então a gente chegou para olhar a criança interior. E a gente foi vendo, mostrando para essa criança dela quantas coisas materiais ela já conquistou. E olha que interessante, a criança dela não queria saber das coisas materiais, queria afeto, queria carinho. E aí veja bem, gente, o que é que acontece. Quando a gente deu esse afeto, esse carinho, ela se sentiu preenchida, a energia muda. E olha que interessante. Eu expliquei pra ela que isso tem tudo a ver com a dinâmica. Por quê? Porque se você tá sentindo que você não merece algo, que você tá com baixo merecimento, gente, esse baixo merecimento é pra tudo. Quando a gente vai estudar as leis herméticas, né, o que tá em cima é como tá embaixo, o que tá dentro é como que tá fora, então tá tudo relacionado. Se tem uma questão que tá acontecendo com você na vida profissional, normalmente aquilo tá acontecendo também na vida afetiva. Pode prestar atenção. A escassez normalmente de todo jeito. Então, é muito raro não acontecer isso. Quando não acontece isso é porque pode ser outras leis ali se manifestando de alguma forma, né? Mas isso é muito comum de acontecer. Você tá sentindo a escassez nos relacionamentos, você tá sentindo a escassez no trabalho. Então, como ela tava sentindo essa falta de merecimento em relação ao gêmeo, porque sentia que o gêmeo tá distante, o gêmeo não tá retribuindo as mensagens, não tá mandando carinho, não tá, né? E aí, baixou o merecimento para a vida financeira também. Vocês percebem que se vocês assistirem aos meus vídeos antigos, sempre que eu falo aqui das experiências em sessões, vocês percebem como são coisas particulares? Como uma coisa que está afetando a minha prosperidade não é a mesma coisa que está afetando a prosperidade de outra pessoa e a sua prosperidade, são coisas muito particulares. Por isso que eu tenho talvez não seja a minha missão dar um passo a passo para as pessoas, dizer assim, ó, faz isso, que aí tá tudo resolvido. Porque eu gosto de entrar na história da pessoa, nessas particularidades, pra gente olhar isso com calma, com carinho e poder liberar. Então, em sessões a gente consegue fazer isso. Mas em uma coisa que eu só assisto aulas, ou assim, a gente não tem esse contato. Eu não tô dizendo que não funciona, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, pra mim, o meu servir, o meu trabalho, eu acredito que seja assim, porque eu gosto de entrar nessas particularidades e mexer em cada uma dessas questões com carinho, com atenção. Por isso que eu gosto quando a pessoa vem e sente de fazer as 4 sessões, Lumiar, porque uma é R$175, se você fosse pagar 4, daria 700. Aí eu faço uma promoção, que praticamente você ganha uma sessão e um pouco mais se você pagar tudo de uma vez, porque aí você paga R$500 pelas 4 sessões, sai por cento e pouco a sessão. Então, por que eu gosto disso? Porque eu gosto quando a gente faz esse acompanhamento, porque cada semana a gente vai olhar uma coisa diferente. Então, olha que coisa. No caso dela, era isso, era essa baixa de merecimento da criança em situações específicas. A gente foi para aquela criança, olhou para aquelas questões, ressignificou aquilo ali, energeticamente falando, e quando a gente foi juntar as pecinhas do quebra-cabeça, percebeu isso. Essa baixa de merecimento veio lá da sensação que estava vindo na dinâmica, era reflexo lá daquela infância e estava sendo tava ressoando, reverberando lá na vida financeira dela. Então você vê como tá tudo conectado. Nossa, eu tô adorando esse vídeo. Nossa, Débora, também vamos, né? Que todos os vídeos eu consiga explicar as coisas. Que se eu estivesse explicando filosofia, eu tava aqui explicando de um outro jeito, muito mais prática, muito mais racional. Mas para explicar esse tipo de coisa eu tenho um pouquinho, mas vocês percebem, né? Como eu sou prolixa e quando eu vejo já mudei de assunto, esqueci o que eu tava falando. Mas hoje eu tô gostando, eu tô conseguindo. Eu acho que eu estou conseguindo ver aí, explicar bem direitinho. Então, tô animada, gente. Hoje teve uma movimentação na minha dinâmica que eu tô assim, meu Deus. Eu tô igual aquele meme. Eu tô passada, chocada, meu Deus. Jesus, tô vendo pela primeira vez. Eu tô desse jeitinho, eu tô passada, chocada, tô vendo pela primeira vez. E de verdade é isso mesmo. Passada, chocada e vendo pela primeira vez. O que aconteceu hoje é inédito. Inédito e inédito na minha dinâmica. Olha, impressionante. E aí que quero dizer isso pra vocês. A questão da vida financeira pode estar relacionada a baixo merecimento. Então olha aí na sua questão, se você achar que esse vídeo é suficiente pra já dar um instalar aí, você já perceber que pode girar uma chave só ouvindo, ótimo. Se precisar de ajuda terapêutica, me chama, tem meu contato aqui embaixo. O que mais que eu quero dizer pra vocês? Quero falar dessa coisa do
da manifestação nas coisas, na matéria, que a gente, é isso que a gente quer, vamos falar a verdade? Ai, tá unido com um gêmeo na 5D, lindo, maravilhoso, bom, né? Mas assim, e aí? E vida, material, e mata que a gente tá aqui encarnado na 3D, então a gente quer ver a coisa na 3D acontece, não é verdade? E aí que eu estou percebendo um movimento de aceleração. Quando eu atendo vocês, eu consigo perceber as nuances entre as dinâmicas. Então eu conheço gente que teve filhos com a chama gêmea anos atrás e tem esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí, quando a pessoa começa a olhar mais pra ela, o gêmeo vai se aproximando. Quando a pessoa começa a ficar mais negligente com ela mesmo, aí o gêmeo vai se afastando e vai fazendo esse espelhamento e, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Fora isso, tem pessoas que passam pela dinâmica de um jeito muito suave, porque veio espelhar pouca coisa com o gêmeo, espelhou coisas com outras pessoas e passou pela jornada inconsciente. Né? É o caso, por exemplo, de um abençoado de um Roberto de Carvalho com Rita Lee, né? Porque assim, os dois, eles vieram, se conheceram cedo, tiveram filhos, passaram por várias coisas juntos, vários perrengues, tiveram aquele período em que o Roberto foi viajar para estudar astrologia, foi estudar um monte de coisa. Ali a Rita tem uma entrevista que ela disse que foi mexer na criança interior dela, foi se cuidar, foi se acolher, precisavam entender o que era serem separados. Gente, eles têm entrevista falando todas essas coisas. Eu acho, eu queria conversar com ele pra gente falar sobre isso, né? Então aí ele volta e, enfim, as coisas vão... E aconteceu tudo que quem conhece a história dos dois sabe como que foi. Eu não conheço a fundo, porque a minha experiência foi mais essa de, né, amar as músicas, o trabalho deles. Desde sempre vejo o tamanho do trabalho com o coletivo dessa duplinha de chaminhas, não é mesmo? Mexeu e ainda mexeu com os corações de todos nós. Vamos, convenhamos, vocês não acham? E aí que tem gente que passou assim, sem entender que estava numa dinâmica de chama gêmeas. É o caso também da Janaína e do Ricardo, que tem vídeo da gente falando sobre isso aqui no canal. Então maratona este canal, criatura. Vai ouvir as coisas que tem aqui. Você vai ver a diferença da minha energia nos primeiros vídeos para esses vídeos. Percebe? Como que fala? Te desafio a perceber quem eu era um ano atrás, quem eu sou hoje, gravando esse vídeo de hoje, de 23 de maio de 2024. Outra pessoa. E aí, aqui, voltando, tem esses vídeos, né? Tem vídeos da Jana contando a história dela, e foi bem mais suave, porque ela não sabia que estava numa dinâmica de chama gêmea, foi descobrir muito tempo depois, que já estava reunida com o senhor Ricardo, não é mesmo? Que bênção, que bênção. Não significa que não teve espelhamentos, não significa que não teve coisas para curar, para resolver e harmonizar. Inclusive, a gente fez sessões de espelho mágico para fazer essas harmonizações e percebemos diferenças incríveis. Fora as nossas conversas, porque somos amigas, né? Então, trocamos ideias que às vezes a gente, quando a gente conversava sobre alguma coisa, ela já entendia ali, mudava o negócio e a coisa ia fluindo. Ótimo. Tem aquelas pessoas, gente, que conhecem o gêmeo há décadas. E ou mantiveram algum contato ali com ele ainda, mas nunca mais conseguiram se relacionar com mais ninguém com aquela profundidade. E tem aquelas pessoas que se perderam. Se perderam, do gêmeo. Décadas, me perdi. Não sei nem, não sei cadê, não sei onde que tá essa pessoa, sumiu. Sem deixar rastros. E aí, volta. A pessoa volta pra ver, a pessoa tá ali. Agora, com contato e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só pra dar um exemplo pra vocês, eu conheço uma história que essa história, olha que interessante. Nós vivemos coisas muito parecidas. Muito parecidas, muito. A sensação que eu tenho até é que eu vivi tudo que eu vivi pra poder ajudar essa pessoa em algum momento. Sério mesmo. É uma das sensações que eu tenho. Porque é tão parecido, porque algumas coisas tão parecidas que eu fico assim, gente, não é possível. E salvo algumas coisas que, assim, ao invés de ser comigo, é com outra pessoa que tá ali no contexto dela e tudo mais, mas assim, muito parecido. E eu falo o seguinte, gente, que coisa, né? Porque você tá passando por um negócio em meses. Só que ela conhece o gêmeo há décadas. Só que ela tá passando em meses por coisas que eu passei em, deixa eu ver, nossa, vou ter até que fazer as contas, 8 anos.
8 anos. 8 anos. 8 anos. Vamos fazer essa conta com calma, peraí. 8 anos não. 12 anos. Desde o começo de tudo, né? 12 anos. Amados. 12 anos, não é brincadeira. E o que eu estou passando em 12 anos, essa pessoa está passando em poucos meses. Gente, sério. Em menos de um ano, essa pessoa está passando por coisas muito semelhantes às que eu experimentei durante 12 anos. Gente, o tempo é relativo mesmo. Deus só dá a cruz a quem pode carregar, né? Só dá a sua cruz. Não, só dá a cruz. Vocês entenderam, né? Só dá a cruz que a pessoa pode carregar. Porque, gente, 12. Eu passei 12 anos, quer dizer, sofrendo a conta-gotas. Porque foi um sofrimento. Nesses 12 anos, teve relacionamento kármico, teve fim de relacionamento kármico, teve relacionamento de alma que já deveria ter acabado num tempo e eu não consegui acabar, por questões sistêmicas familiares, teve eu honrando esse sistema familiar, né, em lealdade, na verdade, não honrando como se deve, mas em lealdade a esse sistema familiar, teve tudo que você possa imaginar. Teve eu passando por mais relacionamento kármico, teve eu conhecendo o gêmeo, teve eu interagindo com o gêmeo e deixando de interagir em uma semana. Delícia, minha história. Minha história é assim, maravilhosa. Aí, em uma semana, aí tem gente, sabe? Todo o tempo de separação com o gêmeo, então tudo isso, né, na vida dela tá sendo entrelaçado para ser visto, sentido, processado em menos de um ano. Gente, não é normal, não. Não é normal, não. Olha, quando eu olho, eu fico vontade de abraçar o ser humano. Isso não deve estar fácil. Não deve estar fácil, porque é puxado. Isso aí que eu percebo que a pessoa sente, eu sei o que é. Eu já senti aquilo também com muita intensidade. Então, nossa senhora, gente. Puxado. Mas, olha só, como é interessante a gente perceber que agora em 2024, atendendo as pessoas, eu percebo que tem muita coisa acontecendo nesse ano, gente. Muita coisa mesmo. Amigas que são chama gêmea e que, né, estão passando por situações em que as coisas estão avançando. Eu não vou entrar em detalhes, mas as coisas estão realmente avançando. Acontecendo coisas que um ano e meio atrás não se tinha a menor perspectiva de acontecer. Não é louco? Gente, é muito louco. Muito louco. O que aconteceu hoje, eu nunca nem imaginei que pudesse acontecer em algum momento da minha vida. Não aconteceu. Não. Mas eu tô assim com um misto de sentimentos. Eu tô, sei lá, feliz, aliviada por um lado, empolgada por outro, com medo, assustada por outro, mas assim, ai meu Deus do céu. Tá um misto de sentimentos, mas eu tô saltando, né? Saltando, vulnerável, mas ai, gente. É que eu não posso contar. Embora eu seja um livro aberto aí, né? Falo das minhas coisas com muita facilidade, mas isso eu não tô à vontade de contar. Mas eu tive foi um espelhamento com o meu gêmeo. E que eu percebi que, nossa, gente, como essa coisa do espelhamento é real. Como a coisa do espelhamento é real. Toda vida que você tiver apontando alguma coisa pro seu gêmeo, olhe pra você. Ah, porque ele não me dá atenção. Você tá se dando atenção? Ah, porque ele não se cuida. Você se cuida? Ah, porque ele, sei lá, tá fugindo. Você sabe se você não tá fugindo? Essa partezinha aqui é muito importante. Isso aqui, eu percebo que pouquíssima gente entende isso aqui. Vou até falar pela milésima vez. Pouquíssima gente tem noção do quanto foge do gêmeo e acha que não foge. Mas eu tenho certeza. E eu posso falar isso 1.559.235 vezes. Eu tenho certeza que isso vai passar, vai entrar por aqui e vai sair por aqui pra muita gente. Porque era comigo assim também.
Você não acha que você tem medo do gêmeo, você não acha que você tem medo dele voltar e abandonar você depois, e rejeitar você depois, e trair você, e fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, e lhe magoar de novo. Você não acha, você pensa, você jura de peixe. Você jura que tudo que você quer, o que é que eu quero? Eu só quero o meu gêmeo de volta. Mas não tem o pé do perigo. A maioria das pessoas não quer o gêmeo de volta inconscientemente. Não quer. Por quê? Tem medo. Medo de sofrer, medo de passar por coisas ruins de novo, medo de sentir dor de novo. Não quer, não quer. Falar igual a Márcia Sensitiva agora. Não quer, não quer, não quer. E você dizendo que quer. Não quer. Enquanto você não conseguir olhar para isso em profundo e assumir que você morre de medo desta criatura iluminada voltar, você vai continuar criando situações em que ele continua fugindo, porque você também continua fugindo. É o espelho. Entendeu? Entendeu? Então assim, ele foge. É mesmo? Descubra, meu amor, já que você tá fugindo também. Não fuja. Tudo que eu mais quero é ele aqui. Se ele foge, você tá fugindo. Em algum nível, pode não ser consciente, mas inconscientemente você está fugindo. Presta atenção. Presta atenção. Se ele não tá te dando atenção, você não tá se dando atenção. Eu já vi isso de vários comentários. Quando a pessoa começa a se cuidar, a se amar, meu Deus, e diz, estou apaixonada por mim. Aí o gêmeo, oi, tudo bom? Ai, como você tá? Tá tudo certo? Faz tempo que a gente não se vê, a gente não se fala. Aí dá um ar da graça. Tá tudo bem por aí? É o famoso oi sumido, né? Presta atenção nisso, que eu já falei isso aqui milhões de vezes. Os meus mentores ficam aqui puxando minha orelha para falar mais milhões. Porque muitos de vocês juram que querem o gêmeo de volta, mas não querem, porque inconscientemente morre de medo. Então, se você não olhar pra isso, não vai resolver. Falei, né? Só nesse vídeo falei 32 vezes. Então, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Voltando aqui. Ai, Débora, então tá bom. E se eu estiver mesmo fugindo? Se você estiver fugindo, primeiro você precisa ver, observar, assumir. Porque você não tem como resolver um problema que você não tá vendo e assumindo que é um problema. Não tem. Eu vou fazer até um parêntese por uma questão social, pela minha responsabilidade de chama gêmea, que tem que pensar no coletivo e no planeta Terra. Eu vou até dar um parêntese e um exemplo aqui pra vocês. A gente vive no mundo extremamente polarizado. Já tem tempo que é assim. Extremamente polarizado. Então, a gente vive numa ignorância tamanha. Gente, eu sou, pra quem não sabe, professora de filosofia de formação, tá? Então, eu sei o que eu tô falando. A gente vive num mundo tão polarizado que as pessoas não conseguem enxergar, elas têm medo de enxergar os problemas aos quais elas estão inseridas pelo medo da mudança, pelo medo de ser pior, pelo medo de ser um jeito, da solução ser um jeito contrário. Por quê? Porque já tivemos alguns traumas aí no passado. Então, por exemplo, quando começou a perceber o problema do capitalismo, vou falar com todas as letras aqui pra vocês. Quando se começou a perceber os problemas do capitalismo, que eram mulheres que trabalhavam, grávidas, crianças que trabalhavam, era zero direitos trabalhistas, era uma miséria que as pessoas ganhavam, era aquilo tudo. É só estudar revoluções industriais, é só estudar história. Quando começaram a perceber, as soluções vieram, mas fomos para um outro extremo. Até a gente perceber o mundo experimentando o extremo oposto, que é o quê? Vamos matar todo mundo que não tenha a perspectiva do comunismo. Então, assim, dois extremos. Aí as pessoas ficam brigando para saber o que deveria ser implantado, o que deveria permanecer, ou deveria sair, deveria voltar, ao invés de olhar diretamente para os problemas. E eu vou já explicar como que isso acontece. Presta bem atenção. Ao invés de perceber os problemas. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas se recusam até mesmo a
admitir os problemas, ou passa um pano para os problemas, ou por conta de uma ideologia, e aí eu vou ter que explicar o que é ideologia. Começou, Débora, agora vai ter que explicar. Ideologia, de uma forma bem simples, porque essa palavra na filosofia ela tem muitas perspectivas. Vários filósofos vão definir essa palavra de um jeito diferente, mas assim, de um contexto geral, se tivesse num livro de ensino médio falando sobre isso, a gente estaria aqui. Ideologia é o conjunto de ideias, estou aqui simplificando bem para vocês, tá, gente? Ideologia é o conjunto de ideias de uma esfera dominante socialmente, normalmente quem comanda, normalmente quem tem dinheiro, né? Que convence a esfera dominada de que aquele é o melhor modelo para se viver. Então você vive num sistema capitalista e a ideologia no sistema capitalista te convence que o sistema capitalista é o melhor e você começa a defender o sistema capitalista com unhas e dentes e faz isso também com a referência de que, olha, se a gente for olhar qualquer problema em relação a isso aqui, automaticamente a gente parece que já está defendendo o comunismo e aquele outro ponto de vista radical ali. E não é assim que funciona. E por conta disso, muitas pessoas se negam a admitir os problemas no sistema capitalista porque ela acha que se ela admitir um problema no sistema capitalista, automaticamente ela é comunista. O caos. O suprassumo da ignorância humana, tenho que falar. Eu uma vez cheguei na escola para dar aula para os abençoados adolescentes e eu tive que chamar uma professora para dizer assim, a senhora vai entrar comigo dentro da sala de aula porque eu vou levar a teoria de um capitalista liberal americano e eu vou sair dessa sala com esses meninos me chamando de comunista. Então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai entrar junto comigo e vai observar. Beleza, beleza. Fiz tudo, era uma coisa super pensando sobre questões humanitárias, falando sobre dignidade, falando sobre tudo isso. E aí, dito e feito. Saí de lá, um grupinho foi me chamando né, dizendo que eu tava impondo uma ideologia, fazendo uma lavagem cerebral. Sabe? Tu crê, criatura aí do outro lado, tu crê? Mas eu já sabia tanto, porque quando a gente estuda e sabe do que tá falando, a gente já sabe o que o outro vai interpretar, onde ele vai chegar, a gente já sabe todos os caminhos. Ainda mais uma pessoa como eu, com gêmeos, um monte de gêmeos no mapa. Eu não sou a pessoa que leu todas as obras a fundo, porque é geminiano, né? O geminiano, ele quer entender de tudo, ele quer conseguir perceber ali onde é que o pessoal tá se emaranhando. Por quê? Porque quem é extremamente focado, eu vou estudar só todos os livros de Marx, só estuda isso, ele não consegue ver o que tá no entorno. E a mesma coisa acontece com a pessoa que tá lá no capitalismo, ela não consegue considerar o entorno, outras possibilidades. Então acaba que a gente fica extremamente polarizado. A minha mente funciona olhando para esse povo louco, esse ensandecido aí, falando um monte de coisa e entendendo, aqui eles estão com essa questão, esse problema e tentando resolver assim. Aqui eles estão com essa questão, esse problema. Aí a gente junta as pecinhas do quebra-cabeça. Então a gente já prevê o que a criatura vai concluir com aquilo ali. Por quê? Porque é muito comum que dentro... Você vai entender por que eu tô falando disso. É muito comum você entender que dentro dessa perspectiva, né, sei lá, eu defendo o capitalismo, como eu falei, se você pensa em alguma coisa que foge de defender aquilo com unhas e dentes, você já é outra esfera. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso, porque a gente vive num sistema que obviamente tem problemas. Obviamente. E muitas pessoas sofrem com os problemas e mesmo assim não conseguem admitir, o medo é tão grande, que não admitem que é um problema do sistema capitalista. Lixo, a quantidade de lixo que a gente produz é um problema grave decorrente do sistema capitalista. A maneira como a gente consome coisas é um problema grave decorrente do sistema capitalista. O desperdício é um problema grave decorrente do sistema capitalista. Enquanto algumas pessoas têm uma vida... Assim, a pessoa toma banho de água mineral, vocês já viram documentários desse tipo de coisa? A pessoa toma banho numa banheira de água mineral pra beber, né? A pessoa, sabe, coisas assim, bem assim. Enquanto tem um ser humano assim, que água mineral, gente, até de uma cachoeira é uma água mineral, né? Mas aquela água tratada pra beber, a pessoa tomando banho com essa água mineral tratada pra beber. É isso que eu tô querendo dizer. Enquanto existem coisas assim, existem pessoas que não têm o que comer. O ser humano tem o que comer, tem o que comer.
Aí você pensa, não, mas é porque é assim mesmo, que é meritocracia, porque ela conseguiu. Mas às vezes não é uma meritocracia, meu amor. A pessoa só é uma herdeira, só. Entendeu? Não teve meritocracia. Ah, porque o pai dela teve a meritocracia, mas ela não. Você entendeu? Entendeu? E então, tem problemas sociais aí pra gente olhar. Você entende que tem problemas sociais pra gente olhar? Só que aí, se você não olha para esse problema, você não resolve o problema. Por isso que tem um monte de problemas no nosso sistema atual, no nosso modo de levar as coisas no mundo, que a gente arrasta. Questões climáticas, um monte de coisa que a gente arrasta porque a gente tem medo de olhar para os problemas. A gente tem medo de olhar, tem medo de admitir que tem problema no sistema. É a mesma coisa numa dinâmica de chama gêmea. Se você não olha e não admite que tem problemas em você, esses problemas não vão ser resolvidos. Entendeu? O problema não vai ser resolvido porque tá ali. Você tá fingindo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo... É meu gêmeo que não faz a coisa certa. E hoje foi até engraçado, porque hoje eu tive um surto, gente, também eu admito. Hoje eu conversando com a Janaína, eu disse, porque eu tô sempre aqui, né? Olhando pra mim, buscando esses espelhamentos, não sei o que, olhando pra mim. Aí eu tava falando com ela assim, olha, daqui pra mais tarde eu vou meditar, sentar e vou mudar a minha energia, vai melhorar tudo. Mas nesse momento eu tô brava. Nesse momento eu não quero saber de amor próprio, nesse momento eu não quero saber de feminino, nesse momento eu não quero saber de nada. Tô brava, tô estressada e ainda quero colocar a culpa no meu gênio, porque hoje eu tô afim de botar a culpa nele também. Todo mundo pode, porque eu não posso? Hoje eu tô afim. Deu uma surtada. E nisso que eu dei uma surtada, eu já tava assim, não, tudo bem, eu vou meditar e vou voltar ao meu normal. E mandei um áudio pra ela chorando, dizendo assim, eu vou meditar e vou voltar ao normal, porque eu tô cansada e tal. E nisso que eu já me dispus a meditar e mudar a minha energia, eu recebo uma mensagem. E aí a mensagem eu olhei assim, nossa gente, que coisa, né? Não esperava essa mensagem. Então, mas, né, gente, é normal, a gente não consegue o tempo todo, 24 horas por dia, nem sempre a gente já tá nessa vibe na vida. Mas é sério, gente, é sério. Não andou, eu não recebi essa mensagem que eu recebi hoje por outra coisa, a não ser pelo fato de que caraca, eu tô a 1000 voltada pros meus processos. E assim, cada pessoa tem um tempo. Eu gosto muito quando a Adriane, lá do Luz do Amor Infinito, lá, ela fala dessa questão do tempo das coisas, que nós temos um tempo que nós temos que experimentar determinadas coisas. Essa coisa de, vou acelerar a dinâmica, você pode acelerar a dinâmica no sentido de que, puxa vida, eu tinha que ter feito um monte de cura lá atrás que eu não fiz e agora eu tenho que dar uma conta de dar uma limpada grande aqui. Então eu vou acelerar nesse sentido. Mas você não tem como acelerar, eu pelo menos não acredito que tenha, no sentido de mudar as datas previstas pela espiritualidade. Eu acredito realmente que a gente tem datas previstas. Por questões kármicas, por aprendizados que a gente ainda precisa passar. Até porque eu preciso aprender coisas para eu poder ajudar outras pessoas. Passar por determinadas coisas para poder ajudar outras pessoas. Então tem o tempo das coisas, tem os aprendizados. É ingenuidade a gente achar que pronto, por exemplo, fiz uma sessão, no outro dia meu gêmeo tá aparecendo aqui. Se isso acontecer é porque você já tava limpando um monte de coisa, né? Então assim, pode ter tido um estopim ali e a coisa agora tá andando, mas existe um processo que envolve muita coisa. Então, para muitas pessoas, esse processo... Lembra que no vídeo passado eu falei do passo a passo? Qual é o passo a passo? Você se conectar com a fonte, você se conectar com a sua centelha divina, você cultivar esse amor próprio, você se relacionar com a vida, com essa gratidão, com essa alegria, servir as outras pessoas. Então, tá pleno, tá na plenitude na vida. Então, se você tá de tédio na vida, tem que olhar para alguma coisa. Se você tá apático na vida, tem que olhar para alguma coisa. Eu passei um tempão apática. Peraí, gente, que eu tô... Vou botar de tossir. Passei um tempão que nada tinha graça. Ai, nada tinha graça. Ai, a vida. Ai, que chato. Aí não sentia nem alegria, nem tristeza, nem raiva, nem dor. Aí os dias eu ia amanhecendo, aí eu olhava mais um dia.
mais um dia. Mais um dia nessa casa, mais um dia assim. Não conseguia mudar nada, não conseguia fazer nada. Mas por quê? Porque internamente eu não tinha dado esse sim pra minha missão, que era uma das coisas que estavam praticamente uma das coisas que estavam faltando das últimas coisas que eu resolvi. Então agora eu preciso ainda trabalhar outras camadas de amor próprio, eu preciso trabalhar ainda outras camadas de algumas coisas que ainda precisam ser vistas, mas eu tô fazendo tudo. Gente, como eu queria que tivesse uma varinha pra você, plim, tá tudo certo. Eu não posso vender isso para as pessoas, sendo que, né, comigo não aconteceu isso. E outra coisa, não se iludam. Porque a minha dinâmica aconteceu de um jeito e, sei lá, eu fiz uma terapia, essa terapia, mesa arcturiana, por exemplo. Tem uma pessoa que eu atendo que ela faz há meses mesa arcturiana. E tem gente que diz, não, se você fizer essa mesa arcturiana, o seu gêmeo aparece na semana que vem, vocês ficam juntos. E a pessoa tá fazendo há meses a mesa arcturiana e nem por isso o gêmeo apareceu. Por quê? Porque não é assim que funciona. E se ela fizer uma sessão uma sessão lumiar comigo e no outro dia o gêmeo aparecer e viverem felizes para sempre, não foi a sessão lumiar. Ali foi mais um processo que ela precisava passar que facilitou para essa reunião, mas não foi a sessão. É tudo que essa pessoa tem feito. Você percebe? Agora, o que é que você tem feito? Tá vivendo na presença? Tá fazendo suas orações? Tá meditando? Que meditar eu sempre tenho que lembrar para vocês. Tá meditando, tá limpando os chakras. Acho que todo vídeo a Adriane fala de limpar os chakras. Eu vi falando o nome do povo aqui, né? Dos outros canais. Espero que não se importem. Mas quase todo vídeo ela tá lá falando, gente, a importância de limpar os chakras e tudo mais. Estão limpando os chakras? Débora, não sei. Usa as pedras, energias das pedras. Faz visualização, visualiza a luz vindo do todo. Aí passando por cada um dos seus chakras e limpando cada um dos seus chakras. Só isso. Faz isso. Então, tá meditando? Tá limpando chakras? O que mais você tá fazendo? Tá aterrando? Ixi, aterrando. Tô aqui falando pra vocês na base do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem uns dias que eu não aterro, hein? Acho que hoje eu vou ter que fazer isso aí. Eu também não posso ser essa pessoa que diz pros outros fazer as coisas que eu não tô fazendo. Tá errado? Não, eu tenho que aterrar mais. Tem época que eu tô aterrando o tempo todo, mas tem época que, nossa senhora, tô perdidinho. Mas aí, tá, até porque eu também tô muito assim, né? Trabalhando muito com o espiritual aqui, muito forte, aí, mas é justamente aí que eu tenho que aterrar, né, Débora? É justamente aí que você tem que aterrar, amor. Vamos fazer isso aí, tá bom? Conversinha aqui comigo mesmo. Então, é isso, gente. Vocês estão fazendo a parte de vocês, então confia. Só vai um dia de cada vez, com amor no coração, com gratidão. Outra coisa que eu preciso me conectar recentemente é com essa coisa de me conectar com a vida, de sentir prazer nas coisas, na vida, sabe? Sentir essa conexão mesmo, assim, com o momento de vida. Esses dias, os meus mentores, quem tá no grupo lá, que já foi atendido por mim, tá no grupo lá do pessoal da Chama Gêmeas, esses dias o pessoal tá vendo lá. Gente, eu não sei mais como que a espiritualidade vai dar um jeito de me dizer que tem que libertar o passado. Vejo tiragem coletiva de tarô, fala pra libertar o passado. Ontem, uma pessoa me mandou um vídeo engraçado de duas cearenses, e aí as cearenses de Calcaia, que é a cidade que eu passei a minha primeira infância, que é do lado de Fortaleza, é tipo um Guarulhos da vida. Elas falam do quê? De liberar o passado, deixar o passado para trás. A meditação que eu faço, o áudio que eu escuto, fala de deixar o passado para trás. Já tem semanas. O que mais? Aí hoje no grupo, as pessoas falando de deixar o passado para trás. Caí num vídeo hoje de manhã falando da conjunção de Júpiter e Vênus. Fala sobre deixar o passado. Gente, como mais, né? Vocês vão dar esse jeito de falar isso pra mim? E aí eu fui retomando algumas coisas, algumas anotações que eu tenho feito nos meus movimentos. Eu escrevo um monte de coisa e depois jogo tudo fora. Mas eu tava reparando nas anotações e eu tava percebendo sobre as fases que eu tive na minha vida e que a sensação que eu tenho é de que eu queria voltar àquelas fases, sentir aquilo de novo.
passar por aquela magia de novo, mas não dá. E aí eu tive esses dias. Nossa, era tão bom quando eu vivi tal coisa. Foi tão bom quando eu vivi tal coisa. Então, foi tão bom quando eu vivi tal outra coisa. Foi tão bom quando. Como que eu faço pra viver aquilo de novo? Não vai viver. Não vou viver aquilo de novo. E aí essa coisa de como que eu faço pra viver aquilo de novo me mantém presa num negócio que não vai acontecer. Então eu nem vivo aquilo de novo, porque não vai acontecer de novo. E nem vivo o meu momento presente. Então me desconecto total da vida. Eu fiquei, eita, olha, tá aqui, ó. Tá aqui a resposta. Eu tentando reviver aquelas coisas que eu vivia antes. Não, é agora. A vida é agora. Como que agora eu posso me conectar com a vida? E se nesse momento eu tô dando meu melhor pra abrir meu coração, pra me conectar com a vida, pra sentir prazer nas coisas, e não estou conseguindo, paciência. Uma hora as coisas vão começar a acontecer, mas eu preciso voltar a minha atenção pro agora. E você também, porque isso aí vale para todos nós, tá bom? Então, foi muito interessante perceber isso, porque eu percebi o quanto eu era apegada a coisas que eu vivi em outros momentos da minha vida. Eu pensei, nossa, se eu continuar assim, vai ser raro eu voltar a viver. Eu tava lembrando, pra vocês terem uma ideia, eu tava lembrando do meu primeiro emprego de carteira assinada, que de manhã, antes de sair de casa, eu colocava teatro mágico pra tocar. Então, quando eu escuto teatro mágico hoje, enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. Não sei cantar, tá, gente? Tô só lembrando a música, porque talvez você aí consiga. Você lembre, né? E aí você goste, enfim, é isso. Mas, zero pretensão de ser cantora. Mas eu lembro dessas músicas e automaticamente eu volto para aquele tempo. Nossa, como era legal. Puxa, foi legal aquele tempo. E aí, porque o ano de 2002 foi tão legal aquele tempo. Passou. Nada se repetiu, nada foi igual a 2002, nada. É específico 2002 porque muita coisa importante aconteceu em 2002, mas nada igual, nunca mais. Então se eu passar o resto da minha vida tentando reviver 2002, não vou viver. Entende? E outra coisa, gente, essa coisa do gêmeo, né? Essa coisa da nossa chama gêmea. No meu caso, eu não convivi muito com o meu gêmeo. Inclusive, pouquíssimo convivi com ele, pouco. E é muito curioso isso, porque eu tive conexões muito profundas com outras pessoas que não eram chama gêmea. Não eram. E, nossa, eu poderia facilmente confundir. Facilmente. Não fosse a questão espiritual, que você percebe aquele assédio da espiritualidade em cima, né? Pra você não esquecer a pessoa e tudo mais. Mas, assim, tipos de conexão em relação ao que eu consegui sentir pelo meu gêmeo até hoje, que eu senti por outras pessoas, que, assim, muito fortes. Muito fortes. Então, assim, né? E aí? Ficar pensando e relembrando essas conexões. Ai, como era bom. Ai, como era legal. Ai, olha isso aqui que eu vivi. Você tem que olhar pra frente. Você ainda quer viver. Se abrir pra isso. E essa vulnerabilidade de se abrir pro que vem também é uma coisa que a gente resiste. Eu, pelo menos, nossa, achava que não. Mas quando você vai a fundo, você percebe que você tá resistindo. E ir à frente na vida. Se abrir pra vida. Quantas vezes no último mês eu tive umas situações que eu olhei com o meu gêmeo que na hora meu coração fechou. Aí eu já pensava, ai, preguiça, ai, não aguento mais esse negócio, ai, paciência. Deu. Porque meu coração fecha rápido. Um DMzinho, né, gente? A gente olha, a conversa de sexta-feira sobre DM, DF promete, viu? Promete. Vocês vão ficar chocados. Eu quase não sinto as coisas. E aí vocês... será que o DM sente as mesmas coisas? Não necessariamente. Agora, o tempo todo. Agora, pensar, eu penso sempre. E essa coisa do sentir... É que assim, quando eu sinto, é muito forte. Mas aí qualquer coisinha... fecha meu coração de novo. E aí eu já tenho os medos inconscientes que já me afastam de novo. Qualquer coisinha, mas outro,
Eu tenho um ascendente em câncer, né? Então o caranguejo já volta aqui, ó, já se protege. Ninguém vai mexer aqui, não. Na minha consciência, vou ficar na minha consciência. Ninguém sai, né? Então qualquer coisinha o coração já fecha. Pra me proteger. Porque quando eu sinto, é muito forte também. Então, assim, vai evitando, vai evitando, vai evitando, vai evitando. E aí não vai vivendo. E aí tem medo de se vulnerabilizar. Diz de novo. E se eu me vulnerabilizo de novo e eu sinto dor de novo? Ai, cansada. Ai, preguiça. Ai, não quero mais isso. Aí eu percebo que basta eu fechar meu coração, que o dinheiro, meu amor, o dinheiro ele some da minha vida. E assim, eu preciso pagar meus boletins. Preciso pagar os boletos. Aí eu já vou lá, nossa, fazendo as orações da mestra Nada, mestra Rovena. Traz de volta o amor pra minha vida. Aí volta o amor, aí o dinheiro volta a fluir também. Porque senão trava tudo. Tudo na vida trava. Entende? Mas vamos lá, um dia de cada vez. Aí vai abrindo o coraçãozinho de novo. Porque a gente tem medo. Medo de muita coisa. É importante que se admita isso. Que olhe pra dentro e admita. Putz, acho que eu tenho medo mesmo. Medo de ser abandonada de novo, medo de ser rejeitada, medo de ser traída, medo de ser humilhada, medo, né, de todas as coisas. Medo de uma injustiça. Medo de ficar sozinha. Medo de me entregar e depois, bem disso que isso é uma ilusão. Medo, medo, medo. Medo que dá, medo do medo que dá. Tem uma música do Lenine que se chama Medo. E essa música aí é isso, tem medo de tudo. Tem o medo de ir, tem o medo de não ir, tem o medo de andar, tem o medo de cair, tem medo de tudo. Mas você nem percebe que tá com medo, porque você acha que não tá com medo, mas tá, no fundo, ó, tá fechado. Tá fechado, porque você não sabe onde vai dar aquilo, é um desconhecido total, gente, se entregar pra dinâmica. Total desconhecido. Você não sabe, você tá aqui sem saber, porque eu tô aqui falando sobre uma conexão que eu tenho com uma pessoa que não me manda mensagem, que não tá na minha vida. É como eu falei naquela hora do vídeo pra você, cadê? 3D aqui, ó. Quando eu faço, eu sempre dou um exemplo que eu amo sobre a importância das terapias energéticas, que é um exemplo de uma pessoa que eu atendi anos atrás, que ela tava há muito tempo sem falar com a família dela, muito tempo. Na sessão, a gente fez um trabalho de olhar para todas essas pessoas da família e deu uma semana, ela manda mensagem dizendo que estava no churrasco da família porque a família toda estava lá e chamaram ela. Que era uma coisa que não acontecia mais porque simplesmente tinham quebrado o vínculo. Só que na sessão, na época foi uma sessão de espelho mágico, mas esse tipo de coisa às vezes acontece na sessão Lumiar também. SOS Lumiar, né? Mas no caso dela foi uma sessão de espelho mágico. Mas eu sempre digo o que acontece quando na sessão Lumiar você precisa fechar os olhos e eu vou narrando algumas coisas para você visualizar, sentir, e vivenciar, observar ali na sua tela mental, aquilo não é fantasia. Aquilo, a gente está lidando com coisas sérias, a gente está lidando com fractais de almas das pessoas. A gente está convidando o fractal de alma das pessoas envolvidas naquela sessão, às vezes pais, às vezes irmão, mãe, às vezes irmãos, enfim, para estarem ali, a gente fazer uma troca energética ali, liberações, para a gente, essas pessoas voltarem ali, cada um que estiver no seu campo de receber tudo que foi visto, resolvido, no tempo certo, vai receber e as coisas vão acontecer. Então não é faz de conta. Uma pessoa que eu atendi, que chama gêmea, tinha uma questão com a mãe do gêmeo. A gente fez a sessão de manhã. De manhã. À noite, teve uma comunicação indireta, mas uma comunicação da mãe do gêmeo e a pessoa. À noite. Sendo que elas não se falavam há muito tempo. E ela sempre dizia, nossa, a minha sensação é de que nem sei se a gente volta a se falar, e se falar, nem sei se como seria. De manhã, de noite. É com todo mundo que vai acontecer esse tipo de coisa? Não, porque depende de vários fatores, mas uma coisa é certa. A gente olhou ali, a espiritualidade trouxe pra gente, deu a bênção da gente olhar para essas pessoas, fazer as liberações e
com amor incondicional, com liberação, com perdão, e cada um ir pro seu canto. E se aquilo for de merecimento, se aquilo for, né, as pessoas envolvidas já tiverem recebido aquela energia, estiverem abertas para receber aquela energia, tudo vai fluir. A espiritualidade está a nosso favor, nos ajuda. Então, confia. Confia. Gente, eu sei que tem pessoas que fizeram sessão comigo que eu nem fui descobrir um dia desse que estava tendo contato com o gêmeo, nem me falaram. Eu disse, a gente fez sessões pra olhar pra esse vídeo. A gente fez sessões, na vontade pra chamar gêmeo, mas ela não me contou que tava falando, tendo contato com o gêmeo, né? Fiquei, mas que bom, porque eu fiquei sabendo, fiquei feliz. Então, né, que bom, que bom, que bom. Isso é bom. Isso que importa, a gente poder fazer as sessões e entender que vai reverberar, gente. Aqui na 3D vai reverberar. Tenha nervos, vai reverberar. Só que às vezes a coisa não acontece de uma hora para outra. Porque tem o tempo das coisas, porque tem os aprendizados e tudo isso que eu já falei pra vocês. É isso, gente, que eu queria trazer pra vocês. Já estou há 50 minutos falando. São 21 horas e 22 minutos. Olha, 51 minutos. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, tá? As coisas estão aceleradas, sim. Eu percebo que sim, né? Como eu falei pra vocês, coisas que eu vivenciei em 12 anos, eu tô vendo gente vivenciar em meses. A minha dinâmica, coisas que eu tô há quase 5 anos experimentando, eu percebo que tem pessoas que estão vivenciando em aí, sei lá, 3 anos, 2 anos e meio. Eu acho rápido. Pra mim foram 5, então eu acho rápido. Então não deve ser por acaso isso. Acho que tem tudo a ver com aquela coisa da transição planetária que a gente tá vendo tanto acontecer. Eu até tava comentando esses dias, nossa, o que será que vem por aí? Porque a minha geração, que é uma geração que experimentou o analógico e o digital, tá vendo a gente iniciar mais uma nova era mesmo, porque na infância era o analógico, aí a gente viu a mudança de transformação no mundo com o digital, e agora a gente tá aí com inteligência artificial, a espiritualidade se mostrando cada vez mais, as comunicações, as coisas que a gente mexe em terapias energéticas acontecendo, reverberando aqui no mundo físico. Tá acelerado. Não sei como é que vocês percebem isso? Mas eu percebo, tá acelerado. Me contem o que vocês acham, porque, gente, pra mim tá. A minha percepção é que tá. E a sensação também de um desconhecido. O que será que vem por aí? O que será que vem por aí? Tô meio curiosa, porque é muita mudança em pouco tempo. É muita mudança. Tô curiosa. Até por essa coisa do despertar, né, espiritual das pessoas. Muita gente falando de terapias holísticas de um jeito que, sei lá, 15 anos atrás não existia. Não existia. Era muito mais incomum. Eram lugares físicos que a gente tinha que procurar. Era um negócio meio que não era tão popular assim, numa casa. Não tinha aquela placa, aquela coisa, dificilmente tinha. A não ser que sejam aqueles mais orientais ali, que, né, tem uma massagem, uma coisa, um reiki, aí ainda tinha, mas assim, o espaço que eu trabalhei era um espaço que era uma casa. Você sabia que tinha um espaço holístico ali dentro? Lindo. Um jardim lindo, com a imagem de Santa Sara, uma fonte, com salas lindíssimas, impecáveis, bem cuidadas, uma sala de banho, em que uma salinha do lado onde eram preparados os banhos, a coisa mais linda, as flores, as ervas, o cheiro do lugar. Nossa. Aí esses dias eu comprei um óleo essencial de flor de laranjeira. Veja, eu entrei na lojinha, que é uma lojinha no bairro em que eu conheci o meu genro. Então eu tava passando lá do lado, assim, olha a lojinha. E entrei. E quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu comprei uma fonte com o senhor.
em 2000 e... Aí eu não lembro se foi 2019 ou foi 2020. Acho que foi 2020. Isso faz tempo e tal. Aí ele, qual era a fonte? Era a fonte do Ganesha. Aí ele, que legal e tal, não sei o que. Gente, deu minutos. Entraram duas mulheres. Eu gosto muito dessa lojinha, não sei o que, essa lojinha, nanana. Aí foram falar com ele. Olha, eu comprei uma fonte com o senhor tem 1 ano. Aí ele, qual a fonte? Aí ele, do Ganesha. Eu olhei pra ele assim, eu disse, não é possível, cara. Não é possível. Qual a chance? Qual a chance? E aí foi muito interessante porque ele me vendeu uns óleos essenciais lá, umas fragrâncias. E ele disse, olha, sente isso aqui, deixa eu colocar na tua pele, sente, você vai gostar e tal. Eu, tá bom. É um senhor, muito simpático. E eu coloquei aquilo ali. Só que aí eu senti várias fragrâncias. E quando eu cheguei na flor de laranjeira, eu lembrei do espaço. Porque lá eles perfumavam o ambiente com essência de flor de laranjeira. Na hora que eu senti, é essa que eu quero. Tinha de rosas, mas é essa que eu quero. Na volta eu peguei a de rosas. Mas na hora lá, quando eu fui pesquisar flor de laranjeira, tinha lá que ela é associada a finalizações, recomeços, transformações. Bem voltadas para a espiritualidade. Eu disse, nossa, tudo a ver, porque no vídeo que a astróloga que fez o meu primeiro mapa natal fez recentemente, ela disse, olha, tá Júpiter em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, Sol em Gêmeos, é difícil isso acontecer. Eu disse, olha, é o meu... E Mercúrio em Touro, eu disse, é o meu mapa. Aí eu escrevi, nossa, você falou o meu mapa, todos os planetas, as casas do meu mapa. E ela, nossa, então é um momento de muitas finalizações e recomeços. E aí eu pego e compro a essência que quando eu pesquiso tá falando sobre isso. Aí depois eu voltei lá e comprei uma essência um óleo essencial de rosas. Aí tô aqui, tanta coisa de rosa aqui em casa, gente, vocês nem imaginam. Mas essas sincronicidades acontecendo e, gente, acontece, não sei onde a gente vai parar com isso tudo não, mas acontece. As coisas vão acontecendo. Confie, viu? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.